Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Edu finalmente confirma a gravidez de Celeste. Após dias de suspeitas e enjoos, o médico olha para a amada com um misto de emoção e surpresa. Ele segura as mãos dela com ternura e diz: "Você está mesmo grávida, Celeste. Vamos ter um filho." A notícia pega Celeste de surpresa. Ela hesita por alguns instantes, a respiração presa no peito, até que um sorriso tímido começa a se formar. O momento, no entanto, não dura muito. Em meio à comoção, Celeste desmaia diante de Edu, que entra em desespero. "Celeste, me ouve, por favor! Alguém chama uma ambulância!" Enquanto Celeste é levada às pressas para o hospital, Edu se vê dividido entre a alegria da paternidade e o medo de perdê-la. O amor que sente por ela se revela mais forte do que nunca, e ele decide que é hora de contar tudo às mães da jovem. Elas precisam saber. Elas têm o direito de saber que vão ser avós, afirma Edu, firme, com os olhos marejados. Do outro lado da cidade, Jacira toma uma decisão difícil e termina o relacionamento com Sérgio. Após uma conversa honesta e dolorosa, ela confessa que não consegue mais confiar nele. Sérgio tenta argumentar. Jura que mudou, que está tentando ser um homem melhor, mas Jacira está decidida. "Não é só sobre você, Sérgio, é sobre mim. Eu me perdi nesse relacionamento. Preciso me reencontrar antes de estar com alguém." Ele a observa partir com um olhar triste e resignado, entendendo, mesmo com dor, que talvez tenha sido tarde demais para recuperar o amor da mulher que o ensinou a ser melhor. Enquanto isso, Basílio finalmente descobre que Maristela está sendo dopada e não é apenas instável como todos acreditavam. Em uma conversa com um dos enfermeiros da mansão Alencar, ele consegue acesso a uma receita médica suspeita em nome dela. Intrigado, Basílio confronta Zélia, que tenta desconversar, mas não consegue sustentar a mentira por muito tempo. "Você está dopando a Maristela, Zélia? Pra quê? Pra assumir o lugar dela na empresa?" Zélia arregala os olhos, mas mantém a pose. "Ela já não era mais capaz de liderar. Só estou cuidando para que tudo continue funcionando." Basílio sai transtornado. Ele nunca confiou totalmente em Zélia, mas não esperava que a maquiavélica vilã fosse capaz de submeter Maristela a um processo de dominação tão cruel. A indignação dele só aumenta quando descobre que, sob efeito dos remédios, Maristela assinou documentos sem ter a menor noção do conteúdo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ao perceber que foi manipulada a assinar a própria transferência de poderes para Zélia e Juliano, Maristela entra em desespero. Chorando, ela implora ajuda a Basílio. "Eles tomaram tudo de mim, tudo, até minha lucidez." O rapaz promete ajudá-la e passa a reunir provas do golpe para apresentar à justiça. Em meio a tantas tensões, Amália vive um momento de reflexão ao perceber que o clube Gente Fina foi responsável por salvar sua família. Ela observa, emocionada, o movimento no local, a alegria das crianças, a harmonia entre vizinhos, e se dá conta de que aquele espaço é muito mais do que um clube. É um símbolo de resistência e amor comunitário. Com isso em mente, Amália encontra uma possível solução para evitar a desapropriação do Gente Fina. Após conversar com um antigo advogado da prefeitura, ela descobre que existe uma cláusula no contrato de concessão do terreno que pode impedir a reintegração de posse, desde que eles comprovem relevância social e histórica do espaço. Se conseguimos reunir os documentos certos e colher testemunhos, podemos suspender o processo. "O clube pode ser tombado como patrimônio cultural", afirma ela, com brilho nos olhos. A notícia se espalha rapidamente, e todos da comunidade se unem para ajudar. Carlito e Érico comemoram juntos, orgulhosos do envolvimento de Amália e da esperança renovada. Érico, por sua vez, aproveita para celebrar o sucesso do pai, que finalmente teve suas obras reconhecidas em uma galeria de arte local. No campo dos sentimentos, Ulisses procura Glorinha e faz uma confissão inesperada. Emocionado, ele admite que ainda a ama, mesmo depois de tudo que viveram. "Você é a mulher da minha vida, Glorinha. Eu tentei te esquecer, tentei seguir em frente, mas não consigo." Glorinha se emociona, mas pede um tempo. Ainda está ferida, ainda carrega dúvidas. No entanto, a chama entre eles está longe de ter se apagado. A grande virada acontece quando Maristela é submetida a uma avaliação médica forçada por Juliano e Zélia, que tentam provar sua instabilidade para mantê-la afastada da presidência. O plano parece perfeito.
Até que o novo psiquiatra, contratado secretamente por Basílio, percebe as inconsistências no estado clínico da paciente e suspeita de interferência química. Esses sintomas não são espontâneos, são induzidos. Alguém está manipulando essa mulher, diz o especialista em seu laudo oficial. Com base nas novas evidências e testemunhos, o juiz interdita judicialmente Maristela, mas dessa vez para protegê-la e não para afastá-la do comando da perfumaria carioca. Zélia e Juliano são citados no processo como suspeitos de abuso de autoridade e manipulação psicológica. A medida judicial garante que Maristela seja transferida para uma clínica independente, onde poderá finalmente ser tratada sem influências externas. Enquanto isso, todos comemoram a suspensão temporária do despejo do Gente Fina, graças à mobilização popular e à estratégia jurídica de Amália. Um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas e o parecer positivo do Conselho de Patrimônio Histórico garantem a paralisação do processo. Beatriz, a jovem determinada e corajosa que já enfrentou tantas provações ao longo da trama, agora vai mostrar que é capaz de tudo, até mesmo arriscar a própria liberdade, para salvar Clarice, sua mãe biológica, que será internada à força em uma clínica psiquiátrica. Tudo começa quando Clarice, após meses lutando para recuperar a memória, finalmente recobra a consciência dos eventos trágicos de seu passado e se recorda de toda a verdade por trás da morte de Valéria, sua grande amiga e mãe biológica de Beatriz. Com as lembranças finalmente voltando à tona, Clarice se torna uma ameaça real para Juliano e Maristela, os grandes vilões da trama, que construíram suas fortunas e reputações em cima de mentiras, intrigas e traições. Ao perceberem que Clarice está prestes a expor todos os seus crimes, os dois não perdem tempo, unem forças e armam um plano perverso para calar a professora de uma vez por todas. Com a ajuda do inescrupuloso Dr. Pimenta, dono de uma clínica psiquiátrica de fachada, eles providenciam documentos falsos e laudos médicos forjados que declaram Clarice como uma paciente com graves distúrbios mentais. Sem poder se defender, Clarice é levada à força para a clínica, onde é mantida em regime de isolamento, sedada constantemente com medicamentos pesados e impedida de fazer qualquer contato com o mundo exterior. Isolada num quarto frio e sem janelas, ela se vê em completo desamparo, à mercê da crueldade de seus inimigos e do silêncio sufocante de uma instituição que lucra com o sofrimento alheio. Enquanto isso, do lado de fora, Beatriz sente no peito o desespero de ver sua mãe desaparecer sem deixar vestígios. Ela procura por todos os lugares, pergunta para amigos e conhecidos, mas ninguém sabe informar o paradeiro de Clarice. A angústia só aumenta quando ela se dá conta de que Juliano e Maristela estão por trás do sumiço. E é nesse momento de desespero que um velho aliado reaparece. O Dr. Gregório, o hipnólogo que vinha tratando Clarice e a ajudando a recuperar suas memórias. Gregório confessa a Beatriz que desconfia de que Clarice tenha sido internada na clínica de Dr. Pimenta. E após algumas investigações sigilosas, confirma que a professora está realmente presa lá, sem qualquer autorização legal. Tomada pela urgência e pela dor, Beatriz se recusa a esperar a justiça agir. "Se eu não fizer nada, ninguém vai fazer", declara ela, com os olhos marejados. É então que, junto com Gregório, ela traça um plano arriscado e audacioso. Se disfarçar de uma senhora idosa com demência, conseguir uma internação voluntária e entrar na clínica para trocar de lugar com Clarice. O plano, embora perigoso, parece ser a única chance de salvar sua mãe antes que algo ainda pior aconteça. Gregório, usando seus contatos e conhecimentos médicos, falsifica um laudo psiquiátrico leve que permite que Beatriz seja internada sem grande alarde. Com a ajuda de uma maquiadora profissional, ela passa por uma transformação completa. Prótese facial, peruca grisalha, roupas largas e uma bengala. A jovem assume a identidade de Dona Ernestina, uma senhora de aparência frágil, com sinais iniciais de Alzheimer. Quando Beatriz finalmente entra na clínica, se surpreende com um ambiente opressor e sombrio, onde os pacientes são tratados com frieza e descaso. Já nos primeiros momentos, ela percebe que sua presença ali é um grande risco. Qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Durante a noite, Gregório aproveita a troca de plantão para agir. Ele substitui as pulseiras de identificação de Clarice e Beatriz. A partir daquele instante, a professora passa a ser identificada como uma paciente em recuperação, autorizada a sair da clínica com acompanhamento, enquanto Beatriz assume a identidade de uma interna em estado avançado de confusão mental.
Clarice, ainda debilitada pelos medicamentos, é levada secretamente para o orfanato de Carmen, uma antiga amiga que acolhe a mocinha com carinho e oferece abrigo seguro até que ela possa se recuperar completamente. Mas, se por um lado Clarice está a salvo, Beatriz passa a viver um verdadeiro pesadelo atrás dos muros da clínica. Sem poder revelar sua verdadeira identidade, ela precisa agir como uma idosa com demência, o que se torna cada vez mais difícil à medida que os funcionários aumentam a vigilância. E o pior ainda estava por vir. Juliano, desconfiado de que algo estranho aconteceu, começa a investigar e descobre a farsa. Furioso por ter sido enganado, ele ordena que Dr. Pimenta descubra a verdade. O médico, fiel aos vilões, começa a aplicar doses mais altas de sedativos em Beatriz, ainda acreditando que ela é Clarice. A jovem, debilitada e sem forças para reagir, sofre em silêncio, lutando para manter a farsa enquanto sua mente começa a falhar. As cenas são de cortar o coração. Beatriz, dopada, dizendo o nome da mãe, enquanto delira com lembranças de sua infância. Mas quando tudo parece perdido, entra em cena a dupla improvável, Beto e Basílio. Unidos pela lealdade e pelo amor que sentem por Beatriz, os dois arquitetam um plano de resgate que promete deixar os telespectadores colados na telinha. Basílio, com seu jeito teatral e ousado, se apresenta na clínica fingindo um surto psicótico. Ele grita, quebra objetos e faz um escândalo digno de Oscar, atraindo a atenção de todos os enfermeiros e médicos da ala psiquiátrica. Enquanto isso, Beto, disfarçado com um uniforme branco e crachá falsificado, se infiltra nos corredores da clínica. Ele aproveita o tumulto criado por Basílio para acessar o quarto onde Beatriz está trancada. A cena do reencontro entre os dois é emocionante. Beto segura a mão de Beatriz e diz com a voz trêmula: "Você não está sozinha. Eu vim te tirar daqui." Apesar de ainda confusa pelos remédios, Beatriz reconhece o rapaz e esboça um sorriso fraco. Com rapidez e precisão, Beto a leva para fora pelos fundos da clínica, onde um carro já os aguarda. Basílio, após concluir sua performance, consegue fugir ileso, dando risada e zombando dos seguranças que tentam contê-lo. Os três se reencontram horas depois, escondidos em uma chácara afastada, onde Beatriz começa a se recuperar dos efeitos dos medicamentos. Clarice, ao saber que a filha foi resgatada, corre ao encontro dela, e as duas protagonizam uma cena de forte carga emocional. Mãe e filha se abraçam, choram e prometem não se separarem nunca mais. "Você me salvou, minha menina, mesmo quando tudo parecia perdido", diz Clarice, acariciando o rosto da filha. "Agora é minha vez de lutar por você", responde Beatriz. Mas essa história está longe de terminar. A partir desse momento, mãe e filha vão unir forças para desmascarar Juliano, Maristela e Dr. Pimenta. Elas prometem não descansar enquanto os responsáveis por tanto sofrimento não forem punidos. E com a ajuda de Beto, Basílio, Gregório e Carmen, elas começarão a montar o quebra-cabeça que vai revelar os crimes, chantagens e mentiras que cercam a morte de Valéria e o roubo da identidade de Beatriz. Prepare-se para capítulos repletos de reviravoltas, revelações surpreendentes e confrontos intensos. Porque em Garota do Momento, o amor de uma mãe e a coragem de uma filha serão as maiores armas contra a injustiça. Clarice dará um passo decisivo rumo à recuperação total de sua memória. Depois de recobrar fragmentos importantes sobre sua identidade e sobre a maternidade de Beatriz, a jovem sente que ainda há peças fundamentais faltando nesse intrincado quebra-cabeça. Algo ainda está escondido nas profundezas de sua mente. Algo que ela teme, mas precisa lembrar. A noite do acidente que mudou sua vida para sempre. Desde que foi atropelada por um bonde nas imediações do Leme, Clarice convive com lacunas dolorosas. O choque, a internação, os meses entre idas e vindas da consciência, e depois a dolorosa sensação de que tudo o que viveu nos últimos anos tinha sido apagado, como se alguém tivesse arrancado páginas inteiras de sua história. Aos poucos, com a ajuda de sua amiga Teresa e do carinho incondicional de Beatriz, ela foi recuperando lembranças. Mas ainda falta algo decisivo. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que ela saiu correndo da casa de Juliano? O que ela viu ou ouviu que a deixou tão transtornada? Juliano, por sua vez, começa a notar que algo está diferente. A mulher que ele acreditava estar sob seu controle, sedada por remédios cuidadosamente receitados pelo Dr. Pimenta,
Agora está mais desperta, mais firme, mais perigosa. Um dia, após um desentendimento no salão da casa, ele percebe que Clarice não está mais tomando os comprimidos. Desconfiado, pressiona-a com palavras doces e ameaças veladas, tentando arrancar alguma confissão. É então que Clarice, com os olhos firmes e a voz trêmula, solta uma bomba que estremece as paredes da mansão. Ela já se lembra de quase tudo. Mais do que isso, ela revela que é sim a mãe de Beatriz. Mas há mais. Muito mais. Com os olhos marejados e a alma em brasas, ela revela que descobriu que Juliano é o pai biológico da menina, e que essa verdade foi escondida por ele durante todos esses anos. Juliano tenta disfarçar o abalo, mas não consegue. O jogo virou, e ele sente o controle escorregar por entre os dedos. Porém, antes que Clarice possa seguir, ele se adianta com um golpe cruel e ardiloso. Acusa-a de algo ainda mais grave. Com frieza, Juliano afirma que Clarice foi a verdadeira responsável pela morte de Valéria, a mãe biológica de Beatriz, e que toda a família encobriu o crime para protegê-la da cadeia antes de continuar? Já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. A acusação cai sobre Clarice como um raio. Emudecida, ela sente o chão desaparecer sob os pés. E se for verdade? E se aquele pedaço de sua vida ainda apagado esconder mesmo um crime terrível? E se, inconscientemente, ela bloqueou a lembrança para não enlouquecer? A partir desse momento, Clarice entra em um turbilhão de dúvidas. As palavras de Juliano martelam sua mente como martelos de ferro. A certeza que ela vinha reconstruindo aos poucos começa a se desfazer como castelo de areia. Sentindo-se perdida, confusa e sem saber mais em quem confiar, ela busca refúgio nos conselhos de sua mais fiel amiga, Teresa. Teresa, sempre sensata e firme, sugere uma solução pouco convencional para a época, mas que começa a ganhar adeptos entre médicos mais progressistas: a hipnose. Ela revela conhecer um médico chamado Dr. Gregório Bastos, especialista em neurologia e técnicas de hipnoterapia, que poderia ajudá-la a acessar essas memórias enterradas. Após refletir por dias e visitar discretamente o consultório de Dr. Gregório num sobrado discreto de Botafogo, Clarice decide iniciar o tratamento. As consultas acontecem sempre no fim da tarde, com todo o cuidado para que ninguém desconfie. Afinal, uma mulher sozinha, de classe alta, frequentando sessões de hipnose em plena década de 50, poderia virar alvo de cochichos e escândalo. Dr. Gregório, homem calmo e com olhar bondoso, explica a ela que o processo pode ser lento. A mente, quando traumatizada, tende a se proteger, criando bloqueios naturais. O objetivo da hipnose não é forçar nada, mas abrir portas de forma delicada, como quem tenta entrar numa casa escura sem acender luzes de repente. Clarice ouve tudo com atenção e, apesar do medo, sente-se estranhamente esperançosa. As primeiras sessões são frustrantes. Apesar de entrar num estado de relaxamento profundo, ela não consegue visualizar com clareza os eventos daquela noite. Algumas imagens surgem: os sapatos de Valéria, uma porta batendo, vozes alteradas, mas nada concreto. Dr. Gregório insiste. Confie no processo, dona Clarice. Sua mente vai trazer a verdade quando estiver pronta. E então, numa noite especialmente silenciosa, algo muda. Durante uma sessão mais profunda, Clarice finalmente revê os minutos antes do acidente. Lembra-se de estar na sala de Juliano vasculhando documentos. Lembra-se de ter encontrado uma carta com o nome de Valéria. Lembra-se do grito que deu ao entender o conteúdo. Saiu correndo, desesperada, sem saber para onde ia. A dor, a angústia, tudo volta como uma onda brava. Mas o que estava na carta? O que ela descobriu? Essa parte ainda permanece nublada, como se estivesse coberta por um véu grosso. Dr. Gregório orienta que eles continuarão até tudo vir à tona. Enquanto isso, Juliano começa a desconfiar dos sumiços de Clarice. Ele a segue discretamente um dia e vê quando ela entra no consultório de Dr. Gregório. Desconfiado, invade o local no meio de uma sessão e causa um verdadeiro escândalo, acusando o médico de manipular sua esposa. Clarice, com firmeza inédita, enfrenta o ex-marido diante de todos. Estou cansada de viver sob teu domínio, Juliano. Quero a verdade, custe o que custar. A partir daí, a tensão cresce. Juliano começa a se desesperar, pois percebe que está a poucos passos de ser desmascarado.
Sabe que Clarice pode, a qualquer momento, lembrar do conteúdo daquela carta. Ou de algo ainda mais grave. E se ela lembrar da noite em que Valéria morreu? Nos bastidores, Teresa investiga por conta própria. Visita antigos empregados da casa, vasculha papéis esquecidos, junta pistas. Descobre que Valéria havia marcado um encontro com Clarice pouco antes de desaparecer. Tudo leva a crer que as duas brigaram. Mas por quê? Por Beatriz? Por Juliano? Por algo ainda maior? Enquanto a novela avança, Clarice seguirá em sua jornada hipnótica, revivendo momentos de sua vida que jamais pensou que voltaria a sentir. Com cada sessão, ela se aproxima da verdade, uma verdade que pode libertá-la ou condená-la. No Rio de Janeiro de 1958, entre vestidos de linho e cafés fumegantes, uma mulher ousa enfrentar os fantasmas do próprio passado. E o que ela descobrir pode mudar o destino de todos ao seu redor. As sessões de hipnose continuam, e Clarice mergulha cada vez mais fundo em sua própria mente, a cada novo encontro com o doutor. Gregório, imagens soltas, sensações abafadas e vozes distantes começam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça antigo. No entanto, quanto mais perto da verdade ela chega, mais pesado se torna o fardo da lembrança. Em uma tarde abafada de primavera, Clarice chega ao consultório com o coração acelerado. Algo dentro dela dizia que aquela seria uma sessão diferente. Dr. Gregório, com sua voz calma e pausada, guia-a novamente ao transe. A respiração desacelera, os ombros relaxam, e a memória começa a se abrir como uma porta rangente nos corredores do tempo. Ela se vê diante da escrivaninha de Juliano, as mãos tremendo ao folhear documentos escondidos no fundo de uma gaveta. Entre eles, uma carta com caligrafia familiar. A assinatura no final faz seu coração parar. Valéria. O conteúdo é um desabafo. Palavras duras, acusatórias, uma ameaça velada de revelar tudo sobre Beatriz e sobre a maneira como Juliano manipulou a verdade. Valéria dizia estar disposta a contar tudo à polícia. Clarice se recorda do grito abafado que soltou ao terminar a leitura. Na mesma hora, ouve passos vindo pelo corredor. Esconde a carta sob o vestido, tenta sair da sala, mas Juliano já está ali, bloqueando a passagem. "O que você viu, Clarice?" Ele pergunta com a voz baixa e cortante. A briga é intensa. Gritos abafados, empurrões. Clarice se debate, corre pela casa, desce as escadas como se fosse despencar do mundo. E então, o bonde, as luzes, o impacto, a escuridão. Ao sair do transe, Clarice está em prantos. Dr. Gregório oferece um lenço e aguarda em silêncio. Ela respira fundo, tentando juntar as últimas imagens. A carta, Juliano e Valéria. Agora ela entende por que saiu correndo. Temia por sua vida. Juliano sabia que ela tinha lido a carta, e Valéria estava desaparecida. Tudo apontava para algo terrível, mas havia uma sombra ainda mais densa na memória de Clarice. A noite anterior ao acidente. Na semana seguinte, durante outra sessão, uma lembrança nova aflora. Uma cena escondida nas dobras do tempo. Ela vê Valéria viva, em sua casa, no antigo apartamento da Rua do Catete. As duas discutem. Valéria acusa Clarice de ter se afastado de Beatriz, de ter abandonado a própria filha. Clarice, desesperada, grita que foi enganada, que Juliano roubou anos de sua vida. A discussão sobe de tom. Valéria ameaça levar Beatriz embora do país, contar tudo ao juiz. Clarice tenta impedir, segura o braço da rival com força. Elas tropeçam, caem. Valéria bate a cabeça na quina de um móvel. Silêncio. Clarice se aproxima. Valéria está desacordada. Há sangue. Muito sangue. Nesse momento, Clarice acorda da hipnose com um grito sufocado. A lembrança é intensa demais. Ela está em choque. Será que foi ela mesma? Será que Valéria morreu ali, naquela noite, pelas mãos dela? Dr. Gregório tenta acalmá-la, explicando que memórias não são provas, e que o cérebro traumatizado pode misturar fatos. Mas a dúvida já está plantada. Clarice sente-se culpada. Culpada por ter esquecido. Culpada por talvez ter causado uma tragédia. Enquanto isso, Juliano se afunda em paranoia. Percebe que não tem mais o controle de antes. As chantagens já não surtem efeito. Clarice se tornou outra mulher. Forte, decidida, e o medo toma conta dele. Decide agir. Num movimento ousado, Juliano visita o consultório de Dr. Gregório durante a noite. Arromba a porta e vasculha fichas, documentos, anotações. Encontra os registros das sessões de Clarice. Copia tudo.
Fotografa trechos dos relatórios com sua câmera Kodak. Quer saber o quanto ela já se lembrou, até onde foi. Mas o destino o trai. Teresa, desconfiada, o segue e flagra a invasão. No dia seguinte leva tudo à polícia. Juliano tenta se defender dizendo que só queria proteger a esposa, mas a delegacia do Catete já tem registros antigos sobre o desaparecimento de Valéria. O caso, antes arquivado por falta de provas, é reaberto. A cidade começa a cochichar. As senhoras da sociedade comentam nas confeitarias da Zona Sul. Os rapazes da Lapa especulam nos botequins. Clarice Leonor Duarte está envolvida na morte de Valéria Bastos? Ou seria ela mais uma vítima do marido manipulador? No casarão da família Duarte, o clima é de tensão. Beatriz, já adolescente, pressente que algo grave está acontecendo. Em uma conversa sincera com Teresa, a menina exige saber a verdade. Teresa hesita, mas resolve contar parte da história. Diz que Clarice está lutando para lembrar de tudo e que tudo será esclarecido em breve. Clarice, por sua vez, decide tomar uma decisão corajosa. Vai à delegacia por conta própria. Quer contar o que se lembra. A conversa com o delegado é longa. Ela narra as sessões de hipnose, as brigas com Valéria, o acidente. Pede que investiguem a carta original de Valéria, que, segundo ela, ainda pode estar escondida na casa de Juliano. Dias depois, um mandado é expedido. A polícia revira o casarão. Em um compartimento secreto da biblioteca, encontram a tal carta, já amarelada pelo tempo, com o selo de Valéria. As palavras são diretas, ameaçadoras. Valéria dizia que contaria tudo sobre Beatriz, sobre Juliano, sobre o suborno de médicos, sobre o sumiço de documentos da maternidade. Mais chocante ainda. Na carta, Valéria menciona um encontro com Clarice. Preciso lhe mostrar a certidão original antes que Juliano a destrua. A revelação cai como uma bomba. Clarice, ao saber do conteúdo completo, desaba. Ela não matou Valéria. Valéria estava viva depois da briga. Juliano é quem teve tempo, motivo e meios para silenciar a mulher de forma definitiva. Agora, tudo faz sentido. A carta, a ameaça, a tentativa de Juliano de fazê-la acreditar que era a culpada. Com as novas provas, a polícia prende Juliano preventivamente. O escândalo toma os jornais. Manchetes estampam o nome da família Duarte ao lado de palavras como assassinato, herança e mentiras. No meio de tudo, Clarice permanece firme. Pela primeira vez em anos, sente-se inteira, em uma última visita ao consultório de doutor. Gregório. Clarice agradece. Ele sorri com humildade. A mente humana é um campo vasto, dona Clarice. Mas a coragem, essa só a senhora teve. Ao sair pelas ruas de Botafogo, sentindo a brisa do entardecer no rosto, Clarice sabe que uma etapa se encerrou. Ainda há dores, ainda há feridas, mas há também justiça. Beatriz, enfim, saberá a verdade. E Clarice, depois de tantos anos de silêncios forçados, poderá contar sua própria história, em voz alta, com clareza e